Oi, turmas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão suas emoções? A pergunta tem um porquê. E até já dei na semana passada um spoiler do que seria a aula de hoje, que aliás é nossa aula de número 26. Vocês já assistiram o filme Divertidamente? Hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos dessa animação, desse filme, porque ele por si só já é uma verdadeira aula sobre emoções e sentimentos e ele é para todas as idades. Vamos lá? Vamos conhecer? Divertidamente é uma animação da Pixar lançada em 2015 que aborda como tema principal, que é o tópico do filme, inteligência emocional. Mas inteligência emocional de uma maneira simples, didática e lúdica. Não foi à toa que o longa-metragem ele recebeu os mais importantes prêmios de melhor filme de animação, o Oscar, o prêmio BAFTA e o Globo de Ouro. Vamos primeiro dar uma resumida no filme para que quem ainda não viu entenda e quem já assistiu relembre. Aliás, clicando no link do YouTube que eu coloquei na descrição da aula e que tem acesso nessa tela, vocês vão ter acesso a assistir 16 minutos dos melhores momentos do filme e dá para ter uma noção do que nós falaremos. Bom, a sinopse, o resumo do filme. Crescer pode ser uma jornada turbulenta, e com a menininha protagonista da animação, a Riley, não é diferente. Ela vive feliz na cidade em que mora com seus pais em Minnesota, pratica esportes, cultiva suas amizades. Então, porém, seu pai ele arruma um novo emprego em São Francisco e Riley, aos 11 anos de idade, que de certa forma ela simboliza todos nós, ela é guiada pelas suas emoções, né? E aqui no filme, são 5 as emoções que são retratadas: alegria, raiva, tristeza, repulsa e medo. Como vemos na imagem à direita, estas emoções elas vivem no centro de controle da mente de Riley e a ajudam com seus conselhos no dia a dia, esforçando-se na adaptação à nova vida. Nós acompanhamos o seu processo de adaptação nessa nova vida, pois se vê diante de duas mudanças, uma externa, de cidade, e a outra interna, fim da fase infantil para a entrada na adolescência. No decorrer do filme, ou melhor, da vida de Riley, começa então uma agitação no o que é chamado de centro de controle, ou seja, sua mente. E ela se vê confusa, um misto de emoções frustrantes e diferentes do habitual, a partir da mudança, já que o pai conseguiu emprego, a partir da mudança de cidade. Na imagem à direita é uma cena linda em que a alegria, os sentimentos, né? Os sentimentos de alegria e a tristeza assistem juntas a uma memória. E na vida é assim, as duas, como dois polos de uma pilha, seguem ensinando uma a outra. A alegria é a principal e mais forte emoção, e apesar dela buscar sempre se manter positiva, as emoções entram em conflito sobre qual a melhor maneira de viver em uma nova cidade, uma nova casa e uma nova escola. Percebemos que o campo emocional de um ser humano é muito mais complexo e não se resume apenas nos sentirmos bem. Nós vamos conhecer algumas lições importantes. Primeira lição: distinguir emoções e sentimentos. O que diferencia um do outro? No senso comum, utilizamos como sinônimos, mas não são. A emoção ela é momentânea, ela vem e vai. Sentimento não, sentimento é perene. Você está, por exemplo, no meio de uma área verde, vê uma cobra cascavel, o que acontece? Seu corpo irá liberar adrenalina, cortisol na sua corrente sanguínea, sua pupila vai dilatar, sua temperatura corporal vai subir, seu coração vai acelerar e você também vai transpirar. Isso tudo enquanto você pensa se você corre ou se você fica parado. Isso é emoção. Quando você começa a se apaixonar, por exemplo, coração fica acelerado, borboletas no estômago, vai variar de uma pessoa para outra. Isso também é emoção. Emoção, então, é um conjunto complexo de ações que geram alterações no nosso corpo. E tem uma forma simples de avaliá-las, se é boa ou ruim.
Ela surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. E o sentimento? O sentimento é uma resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Ou dizendo mais bonito, se refere à experiência consciente dessas alterações somáticas. Pesquisadores americanos, eles identificaram 27 tipos de emoções que caracterizam as reações humanas. As mais variadas situações, colocando de lado aquela antiga ideia da psicologia de que temos apenas 6 tipos de emoções, que seriam felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. O estudo publicado em agosto de 2017 na revista americana, ela usou modelos estatísticos para analisar a reação de 853 homens e mulheres a 2.185 vídeos de 5 a 10 segundos capazes de despertar as mais variadas emoções. Dasher Keltner, que é o professor de psicologia da Universidade da Califórnia e autor do estudo, nos diz que descobrimos que 27 emoções distintas, e não 6, foram necessárias para explicar a forma como os voluntários respondiam a cada um dos vídeos exibidos. As emoções encontradas foram admiração, adoração, apreciação estética, diversão, ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor empática, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza, satisfação, desejo sexual, simpatia e triunfo. Tudo está interligado e estudos assim auxiliam na eficácia dos tratamentos psiquiátricos e há uma melhor compreensão do nosso cérebro. Voltando à nossa Riley, aí do filme, aí a imagem dela à esquerda, nós vemos então a segunda lição. Aprender a nomeá-los, a nomear as emoções e a nomear os sentimentos. E a importância de conversar sobre eles desde pequeninos. As 5 principais emoções de Riley que são retratadas no filme, como vemos à esquerda, seria alegria, medo, tristeza, nojinho e raiva, e cada uma representada de uma forma bem peculiar. Bora então conhecer? Alegria. O objetivo da alegria é garantir que Riley esteja sempre feliz. Ela é alegre, otimista, determinada, a encontrar diversão em todas as situações. A alegria vê os desafios da vida como oportunidades e encara os momentos menos felizes como um caminho para chegar a algo maior. Está presente praticamente em todos os momentos felizes da vida de Riley e tem um papel central em seu bem-estar. A alegria tem um formato que nos lembra uma estrela. Aqui ao lado dela, o medo. Quem nunca sentiu medo? A principal função do medo é proteger Riley e mantê-la em segurança. Ele está sempre atento para identificar potenciais desastres e passa o tempo todo avaliando os possíveis perigos, quedas e riscos envolvidos nas atividades diárias de Riley. Quase todas as atividades ele considera perigoso e quase fatal. No desenho parece que ele vai se desmanchar, se desmantelar, tamanha fragilidade, né, que ele nos passa. Vocês já pararam para pensar nos benefícios do medo? Ele não é de todo negativo. Aliás, cada emoção, ela traz o autoconhecimento, ela traz os prós e os contras. O medo ele tem seu aspecto positivo, sim. Por quê? Ele nos traz a proteção, instinto de sobrevivência. Só temos que tomar cuidado com ele não ser maior do que nós, transformando-se em pânico e travando o nosso dia a dia, nos impossibilitando cada vez mais de realizar as coisas. O medo, ele tem no desenho, ele é retratado com os contornos de um nervo e ele é da cor roxa. Primeira imagem à esquerda fala por si só. Vermelho, baixinho, com muitos dentes, engravatado, todo vestido social. A raiva. Está sempre, é claro, estressado e quer lutar contra as injustiças do mundo. E a raiva é totalmente passional, sobre garantir a justiça nas coisas que Riley faz. Tem a tendência de sempre estar a explodir, literalmente.
quando as coisas não saem conforme planejadas. É rápido para reagir e tem pouca paciência, ou melhor, nenhuma. Raiva é como um tijolo, retangular, vermelho e pesado. Eu vou abrir aqui, gente, um parêntese, que estudiosos como o psiquiatra Augusto Cury, ao falar sobre a gestão das emoções, que aliás ele tem livro, ele faz palestras, tem seminários, vídeos no YouTube, é só jogar Augusto Cury Gestão das Emoções, a gente pode ter acesso a assistir vários vídeos bem interessantes. E ele chama de... A gente até teve na aula presencial, passei uma aula com vocês, a gente conversando sobre inteligência emocional, principalmente relacionada ao trabalho. E aqui ele diz os chamados gatilhos mentais, que podemos ser visitados por essas emoções. Por exemplo, é normal. O que vamos supor, é normal num determinado momento eu ficar irritado, eu ficar com um pouco de raiva, eu ficar triste. Então ele vai dizendo, essa emoção ela nos visita. Mas, por exemplo, da raiva, o que não pode é que essas emoções, ao invés de ser uma visita, elas façam morada. Literalmente eu diria para vocês brincando, tipo fazer um puxadinho na casa da gente, mas na casa mental. Então, ao invés de visita, como a raiva, ela vira hóspede, e aí, da emoção raiva, ela se transforma num sentimento, o ódio. Então, vocês percebem a polaridade, a gente percebe, de certa forma, a importância do equilíbrio em tudo, porque aí não é legal, não é saudável. Aqui no meio, a gente vê a Nojinho. A Nojinho, ela tem personalidade forte, é extremamente sincera e evita que Riley seja, entre aspas, envenenada, física e socialmente. Ela é atenta às pessoas, aos lugares e às coisas com que Riley entra em contato, seja brócolis, por exemplo, que ela não gosta, ou então a tendência de moda do ano passado. Nojinho sempre tem as melhores intenções e não aceita baixar os seus padrões. Aparece mais em cenas que envolvem alimentação no decorrer do filme. Nojinho ela é inteiramente verde, é claro, recorda um brócolis que Riley não gosta de jeito nenhum. Tristeza foi assim, se aproveitando pra tentar se aproximar. Ai de mim. Eu tinha que começar, quando a gente vê aí a tristeza. Eu lembrei na hora dessa música, não sei a maioria de vocês conhecem ou não, os mais jovens eu acho que não, mas é um clássico. Eu adoro, ou seja, filme antigo, música antiga, eu adoro os clássicos, essas pérolas. E aí, Jovelina Pérola Negra cantando essa música que é uma maravilha. Gente, a tristeza, ela é descrita desde o início de maneira negativa, tá? Logo de cara, já vou falando que assim, a gente toma o partido da alegria. Só que aí, a grande sacada do filme, por exemplo, dessa animação, é que a gente vai percebendo que a tristeza ela tem a sua importância. A tristeza, ela adoraria ser otimista, manter a felicidade, mas para ela é muito difícil ser positiva e está sempre sem energia. A tristeza é retratada, na verdade, no filme, ela é bem bonitinha. Olha aí, com esse óculos, com essa carinha toda frágil, e ela tem um contorno de gota como uma lágrima, e ela é azul. E um dos ensinamentos é justamente mostrar a importância dela, e isso é feito no final do filme. Porque com a tristeza nós aprendemos a reflexão e damos valor à alegria. Aliás, vocês já pararam para pensar que nós precisamos e aprendemos com a dualidade? O ser humano, ele é dual. Ele não é uma linha reta. Na verdade, ele é cíclico. Então, ele é justamente esse carrossel de emoções, né? E através disso, como a gente sempre acaba falando, a importância do autoconhecimento. Então, assim, a gente trabalha e aprende na polaridade. Por exemplo, nós valorizamos a saúde quando nós conhecemos o que é estar doente. A gente valoriza a luz porque conhece a escuridão. Ou a gente valoriza, de certa forma, o sol porque conhece o que seria a noite. E por aí vai. A gente trabalha justamente nessa questão de polos, né? E claro que, como tudo tem o seu equilíbrio, a tristeza ela pode vir nos visitar, como a gente falou, que seriam essas emoções, mas ela não pode fazer morada. Então, ela não pode tornar-se melancolia
e depressão. Terceira lição: todas as emoções importam. Apesar da importância em manter Riley feliz e que seja a emoção dominante, outras emoções acabam sendo bloqueadas como se fossem feias e que não pudessem existir. Mas boas coisas também podem surgir das emoções negativas. Isso porque elas são capazes de nos fazer refletir sobre nossos medos, as nossas angústias e nos trazem autoconhecimento. Caso contrário, geram bloqueios e repressão. E as crianças entenderem também que não precisam ser alegres o tempo inteiro, porque senão vira uma tirania da felicidade em nossa sociedade atual. As redes sociais, elas revelam bem isso, a questão o ser e o parecer ou o aparecer. A quarta lição é: mudanças são inevitáveis. Emoções intensas são despertadas quando as coisas não saem como nós planejamos. Uma expectativa não atendida, ela pode trazer à tona o medo, a raiva ou a tristeza. O filme nos traz que a mudança é o imperativo da vida e que muitas vezes nós somos tirados de nossa zona de conforto. E isso tem, em algumas situações, um lado muito positivo. Nessa pandemia, mais ainda, quem não foi tirado da sua zona de conforto? Quem que não passou por inúmeras situações e teve que, de certa forma, de se reinventar, de se reerguer? Eu fico imaginando onde todas as emoções retratadas nesse filme, muito outras também, elas se misturaram e a gente teve que parar para pensar, para se colocar em ordem, né? E as duas palavras dessa pandemia, resiliência e adaptabilidade. Quinta lição: crises levam ao autoconhecimento. Só nessa aula a gente já falou várias vezes sobre autoconhecimento. Sexta lição: importância de se expressar. Outro ponto muito interessante, as nossas memórias. O depósito da memória e na animação, várias ilhas coexistem, como nessa cena à direita onde eles estão assistindo. A ilha da bobeira, da amizade, da honestidade, da família, o trem do pensamento. Nós somos seres únicos e cada um de nós traz uma bagagem diferente, uma vivência diferente. Estamos chegando para o final dessa aula. Na verdade, a gente teria muita coisa para falar, principalmente se nós estivéssemos no presencial. Aqui eu fiz um mix do ponto principal das nossas emoções e de nós no dia a dia, e a gente aprender a se amar. E quando a gente aprende a se amar, a gente vai se enxergando melhor. Então, o que a gente tem de melhor e o que a gente tem a melhorar. Nossos pontos, eu diria, bom, nossas qualidades e nossos defeitos, né? E olhar, educar esse olhar conosco mesmo. Porque a gente só vai oferecer para o outro aquilo que a gente tem no coração. Então, para amar alguém, eu preciso, antes de tudo, me amar. Então, para compreender alguém, eu preciso me compreender. Então, nós somos, como está aqui à esquerda, nós somos aquilo que vivemos. E cada um de nós traz inúmeras memórias que vêm às vezes sem nós percebemos. Isso, ou então elas são acionadas através de um aroma, de um perfume, de uma música, de um filme que a gente assiste, por exemplo. Cada um de nós, nós temos uma bagagem, uma vivência de forma diferenciada. Então, somos únicos. E é muito bonito a gente respeitar essa nossa individualidade. Então, toda a memória que temos no filme, ela mostra que possui uma cor, uma emoção mãe que a gerou. E às vezes fica bem no nosso inconsciente. E por isso que às vezes a gente está fazendo uma coisa no decorrer do dia, você sente o cheiro, nossa, já aciona uma pessoa, uma situação, uma comida, qualquer coisa, às vezes vai puxar da nossa memória, do nosso inconsciente, essa lembrança. Eu achei incrível a metáfora das esferas que vão desaparecendo e mostra que não somos capazes de guardar tudo aquilo que vivemos e que com o tempo umas lembranças se apagam e vão dando lugar às outras. Através da garotinha Riley, observando em suas ações e reações, nós vamos nos vendo em nosso dia a dia. Aliás, não sei se vocês vão lembrar da nossa aula de inteligência emocional, que a gente falou como que nós nos conhecemos.
não é pelo modelo que a gente coloca de expectativa de, por exemplo, eu, Viviane, eu me imagino de tal forma, então eu acho que eu sou assim, assim, assado. Não, eu vou me conhecer pelas minhas reações. Como eu reajo diante de tal situação? Porque quando a gente reage, a gente quase não tem tempo para, de certa forma, para pensar. E a grande sabedoria é a gente aumentar esse tempo entre a ação e a reação, porque você vai pensando mais. Então, e por isso que a gente se conhece mais nas reações, né? Onde que eu tenho que melhorar? Voltando ao filme, vocês sabiam que o roteiro dele foi construído com a supervisão de psicólogos e neurologistas que procuraram adaptar as complexas explicações sobre o funcionamento cerebral para termos acessíveis a nós que somos leigos, né? Então, é um filme para adultos e crianças e permite que nós possamos compreender o funcionamento do cérebro de forma brincando. Quando as emoções elas entram às vezes num turbilhão, ou então essa caixinha de memórias, ou como nós mudamos no decorrer, eu estou feliz, em um determinado momento eu já estou mais triste, ou então eu estou mais agitada, ou me bateu um medo de repente. Tudo isso, né? Nós somos um pouco esse carrossel de emoções. Eu vou encerrando então esse nosso encontro virtual de hoje, mas eu queria deixar para vocês uma frase do grande filósofo Platão, discípulo de Sócrates, e que ele nos diz o seguinte: o corpo humano é a carruagem, eu o corpo que a conduz, o pensamento as rédeas, os sentimentos os cavalos. Portanto, gente, não sejamos cavalos desenfreados. Vamos nos educar, vamos conhecer. Mas para educar, eu preciso conhecer as minhas emoções, eu preciso me conhecer. E essa é a grande proposta através da Riley, através de todos esses personagens, para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa proposta do que a gente viu sobre o filme Divertidamente e dando continuidade em nossa datilologia, que seria o alfabeto em Libras. Hoje a gente dá sequência nas letras S, T, U. Então, S, tanto é que de saudade, S, T, quase igual ao F, só que o F o dedão é para fora e o T o dedão é para dentro. E o U fácil assim. Então, bom final de semana para vocês. Quem ainda não assistiu Divertidamente, fica aí a dica. Quem quiser assistir os 16 minutos também, né, para dar uma repassada e pegar os melhores momentos, um pupurri, por exemplo, ali do filme. E fiquem bem. Até mais!